Olá, sejam muito bem-vindos aí ao Sextou com Sobriedade, mais uma sexta-feira incrível e maravilhosa que a gente vai viver aqui juntos, frente a frente, para a gente dividir aqui algumas ideias, alguns conceitos, algumas ferramentas para você colocar em prática na sua vida diariamente e aí conseguir mudanças significativas nos seus resultados, beleza? E hoje a gente vai falar de um tema que é importantíssimo, né? Um tema que tem se tornado um monstro aí na vida de muita pessoa, na vida de muitas famílias, né? E que tem levado medo, muito medo em âmbito global, beleza? E, infelizmente, uma grande fatia dessas famílias está adoecida aí com a dependência química, com a codependência. E aí torna esse monstro muito maior, né? Dentro da vida, dentro da casa. E fica aquele sofrimento, fica aquela angústia de o que será de nós. Mas eu quero que você tenha calma, porque é o seguinte: a ansiedade, assim como você imagina ela como um grande monstro, ela pode começar a deixar de ser um problema na sua vida hoje, a partir desse Sextou com Sobriedade. Pois você deve estar aí se perguntando, né? Como, Alex, transformar, deixar a ansiedade mansinha, né? Deixar ali, transformar ela ali, de vez dela ser assim um monstro na minha vida, ela ser uma amiga e ela ter poderes para me ajudar na minha vida? Essa pergunta você provavelmente está fazendo agora, tá bom? Aí a única coisa que eu te peço: calma, tá? Calma, porque nós vamos te mostrar como fazer isso. A única coisa que você precisa fazer é assistir o Sextou com Sobriedade até o final, com caneta e papel, e anotar tudo que você vai estar aprendendo aqui de bom para você poder colocar em prática aí. Já começar a partir de amanhã, um sabadão lindo e maravilhoso que você vai viver. Enfim, como vocês repararam, hoje eu tive que ficar sozinho. A minha grande parceira Letícia apareceu aí um compromisso ao qual ela teve que fazer, teve que participar, e aí ela não pôde estar presente aqui ao meu lado, então eu estou aqui sozinho com vocês. Mas o que é bom? Foco total aonde? Em vocês, beleza? Para levar o melhor que eu posso, me entregar da melhor maneira possível e contribuir na sua vida. Vamos lá? Vamos começar a andar esse carrinho aí, né? Vamos começar a desmistificar esse monstro que pode estar assustando a sua vida, pode estar assustando o seu eu no dia a dia. É assim, primeiramente, a gente precisa entender um detalhe muito importante, que é o quê? A humanidade caminha a passos largos para o adoecimento, sabe? E o pior, a gente enfrenta um problema que até então a gente não pensava que seria tão profundo e tão forte nas nossas vidas, que é o quê? O analfabetismo emocional. Quem diria, hein? Por tanto tempo, né, se lutou, batalhou para que as pessoas deixassem de ser analfabetas, né, no Brasil, por exemplo. E hoje a gente está enfrentando isso. Pessoas analfabetas emocionalmente, cada vez maior esse número. E por isso estamos num estágio de tantas pessoas se adoecendo. E toda a sociedade ficando muito fraca, muito fragilizada perante qualquer desafio que possa acontecer no dia a dia dela, ali na frente dela, para que ela resolva. Olha isso daí, gente. Olha como está ocorrendo aí um descompasso biológico. Sabe, o nosso cérebro, ele foi desenhado, né, para ter aí uma vida tranquila, saudável, calma, sem exageros. Mas olha hoje o quanto ele está sendo massacrado, o quanto ele está sendo violentado com a quantidade de informações e conteúdos diários que estão sendo projetados para dentro dele. E ele está como? Está sem ferramenta, está sem entendimento para poder lidar e qualificar melhor as informações que estão chegando, para poder evitar de entrar em informações ruins. E com isso, o que acontece? A ansiedade ganha corpo, ganha forma e alimenta um medo na sua vida. Então assim, só para você ter mais uma ideia importantíssima. No Brasil, o ano passado, de 2025, calcula-se já, em média, que por volta de mais de 546 mil
pessoas sofreram afastamentos de suas funções pelo quê? Por motivo de saúde mental. Isso somente no Brasil e isso somente com dados que foram registrados. Fora as outras que não são registradas, fora as outras que ainda não conseguiram pedir ajuda. Então você consegue ter um pouquinho de ideia aí, mãe, pai, esposa, de como está difícil sentar nessa cadeira e gerenciar essa empresa chamada família, beleza? Porque se o profissional que está à frente, fazendo a gestão dessa empresa família, não está bem, imagina como é que está a gestão da família. E isso é importante, você ter acesso a essas informações, para que você possa entender que não é só a sua família, não é só você que enfrenta um grande desafio aí. E aí isso te dá força para o quê? Para você sair dessa cadeira de vítima e falar, caraca, se eu estou com sobriedade, está abrindo a minha mente, está abrindo a minha visão, para que eu entenda que eu não sou uma vítima. Eu sou uma pessoa totalmente capacitada e autorresponsável para poder fazer o melhor que eu posso para com a minha vida. E parar com essa historinha aí, que eu dependo de alguém, que eu dependo de alguma coisa, para que eu fique mais calma, mais tranquila, mais serena, para que eu não sofra com ansiedade e para que eu deixe de ser uma vítima. Beleza? Gente, é fato hoje que assim, no âmbito, mais de 90% aí das pessoas não sabem fazer contas básicas das emoções. 1 mais 1 é igual a 2. Tem gente que não está sabendo fazer isso emocionalmente. E por isso está cometendo aí muita gafe, está cometendo aí muitos erros. E está cada vez mais se aprofundando. Elas tentam assim, resolver problemas complexos com ferramentas obsoletas. Por exemplo, é a mesma coisa, você que está aí esposa e tem aí o seu esposo como dependente químico, né? Ele está adoecido pela dependência química. E você também está adoecida pela codependência. Mas você não consegue enxergar, correto? Você está doente, você acha que o problema e a dor é ele, não você. E aí o que acontece? Você vê toda essa dificuldade instalada no seu lar e você está buscando achar que o quê? Que só o seu amor vai poder resolver o problema da dependência química. Que só a forma como você viu seu pai e sua mãe viverem um casamento de 40, 50 anos vai resolver o seu casamento agora. Isso daí é usar uma ferramenta, esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade, é usar uma ferramenta que já está obsoleta para tentar salvar um casamento, um relacionamento, uma família que está com crise, uma crise séria, que é a dependência química e que é a codependência. Beleza? Esse é um exemplo clássico. Se você estiver nessa situação, como a ferramenta que você está usando hoje, ela é uma ferramenta obsoleta. Combinado? Estamos bem claros para que vocês entendam? Então tá bom. Vamos lá. Teve um pequeno comentário que fala: entendi, me encontro numa situação parecida como essa. Bom. Vanusa dando seu comentário aí, né? E falando que se encontra na situação. Van, é assim, fica calma, fica tranquilo, tá tudo certo. Você pode fazer diferente e você vai fazer diferente a partir de hoje, tá bom? Com tudo que a gente vai te entregar aqui para mostrar que o que está faltando é trocar ferramentas, só isso. E as coisas podem começar a acontecer diferente. Beleza? Pega um código aí, muito importante. Pelo menos você, sabe, Vanusa, que está aí, está participando, está interagindo, pega esse código aí. A ansiedade, o que ela é? Ela é um sinal, assim como qualquer dor física, beleza? Ela tentar eliminá-la é como se eu fizesse, sabe como? Eu cortasse ali um nervo ao qual me faz sentir algo no meu corpo, entendeu? Por exemplo, se eu cortasse o nervo responsável que faz eu sentir quando eu sou queimado. Então, se eu buscar eliminar a ansiedade da minha vida, eu estaria fazendo isso. E aí o que acontece eu estaria tirando um mecanismo de proteção, certo? E aí? Eu estaria ignorando
situações de riscos que vão acontecer, que vão aparecer no meu cotidiano e que vão me colocar em perigo. Aí tudo que aparecer, se eu tenho esse mecanismo desligado, tudo vai se tornar uma armadilha. Então assim, a ansiedade, querendo ou não, eu não posso eliminar ela da minha vida. Porque querendo ou não, ela é uma ferramenta ao qual o meu corpo desenvolveu, né, uma das milhares, desenvolveu para que me trouxesse um sinal de alerta, para que me trouxesse um sinal de agir e movimentar. Então a ansiedade, ela tem isso. Você não sabia, né? Tem muita gente que não tem esse conhecimento, né? E acha, na sua grande maioria, que a ansiedade é algo somente muito ruim, que a ansiedade está ligada somente a notícias tristes, perigosas. Não. A ansiedade, ela é um mecanismo nosso, do indivíduo, do ser humano, de autodefesa. Beleza? Então é a hora da gente começar a mudar o quê? Essa nossa visão que a gente tem até hoje. É a gente começar a mudar todo esse paradigma, para que a nossa vida tenha uma nova plataforma de existência, uma nova plataforma de ações, de pensamentos e de emoções. É importante a gente ver a ansiedade sim como um sinal, beleza? Não como um problema. Pegou esse código? Está anotando? A minha pergunta é, você está anotando aí no caderninho? Está escrevendo para depois você reler, para depois você refletir, para depois você se auto-questionar como está a sua vida? Isso é importante você fazer. Por isso, pega aí o caderno, pega aí a caneta, escreva. Cara, mulher, homem. São 29 anos que a gente está aqui, ó, buscando cada dia mais, só por hoje, recuperar uma vida, recuperar uma família. Então, tudo que a gente vem aqui, isso dá sugestão para vocês fazer, segue, porque dá certo. Não é que a gente está testando há 6 meses, não é que a gente está fazendo teste há 5 anos. Não, são 29 anos implementando, né, desenvolvendo e implementando aí um sistema de desenvolvimento emocional. Isso é uma metodologia que quando a gente traz para a vida do indivíduo, tem resultado. Então, se eu estou aqui falando anota, para depois você reler e para depois você se auto-questionar. Beleza? Então, assim, imagina se nós não sentíssemos dor, né? Nós colocaríamos o quê? A mão no fogo muito facilmente. E nós iríamos nos queimar sem perceber. Beleza? Para você ter uma ideia, tem muita gente que nasce sem esse mecanismo de defesa. E tem muita gente que, por nascer sem esse mecanismo de defesa, tem que viver uma vida muito acompanhada e uma vida muito regrada, para que o quê? Para que ela não corra o risco de morte a todo momento. Então, crianças que nascem com a dificuldade, sabe, de não ter um mecanismo de defesa e não conseguir identificar uma situação de alto perigo, de muito perigo, elas correm um risco eminente de morte. Então, isso eu não estou falando só pela ansiedade, tá? Estou falando, por exemplo, pelo mecanismo de dor. Tá? Tem crianças que não têm, que não desenvolveu isso no sistema dela. Então, imagina se você não tiver ansiedade. Como que vai ser? A sua vida vai ficar em pausa, a sua vida vai ficar parada, sem velocidade. Você vai olhar ao seu redor e vai falar, o que está acontecendo? Parece que eu não consigo sair do lugar. Porque a ansiedade é o quê? É o combustível, um dos combustíveis que eu posso receber para que eu me locomova, para que eu queira ir à frente, sinta a necessidade de agir. Agora, sem ela, eu não tenho, sabe? Eu fico muito estagnado. Né? Aí eu caminho muito para onde? Para o caminho da depressão, ficar parado no meu passado. Olha que legal, olha que bacana tudo isso que a gente está aprendendo aqui, não é? Bom, literalmente, fica bem declarado aqui, fica bem explicado para vocês que a ansiedade, ela é um alerta. Ela é um sinal de que algo não está no seu devido lugar, que algo tem que ser mexido. Pegou? Marcou aí? Fechou, show de bola. Vamos lá, nós temos aí o comentário de quem? Tem da Ana Paula. Boa noite, Gábata. Que prazer estar aqui com vocês. Tenho aprendido muito na reunião de vocês. E é algo que tem movimentado de maneira diferente a minha vida e a dos meus pais.
gostei disso, hein? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem está assistindo aí? Vamos lá. Você já cumpriu aquela regrinha básica que a gente vem e coloca para todo mundo? Você já curtiu? Você já está inscrito no canal? E você já compartilhou com alguém? Ó, vem cá. Muita gente tem vergonha de compartilhar, sabe por quê? Porque tem medo por falar a palavra dependência química. Mas enquanto você tiver essa vergonha e não der um próximo passo, a vida da sua família vai continuar estagnada. Você vai continuar parado. Você precisa perder esse medo de ser julgado, de criticado. E você precisa sim compartilhar essa aula. Porque tudo que eu estou falando aqui, vocês conseguem perceber que não está fechado, não está só focado na dependência química? Tudo que eu estou falando até agora aqui, por mais que ainda seja pouco, a gente está falando sobre indivíduo, sobre ser humano, sobre algo que já está com a gente, que já nasceu com a gente, que é a ansiedade. E quantas famílias, quantas pessoas estão aí vivendo desesperadamente a ansiedade, com crises terríveis por causa de um celular na mão? Então presta atenção, ouve, coloca amor nas minhas palavras, mas compartilha. Poxa, é importante. Eu conto com vocês. Tudo que a gente separa, tudo que a gente prepara e vem aqui para distribuir, para entregar para vocês é com muito amor e carinho. E a única maneira que eu fico mais feliz é vocês me honrando a Letícia e compartilhando o que você está assistindo aqui com outro amigo, com outra amiga, na vida de uma outra pessoa. É praticar a empatia, é olhar e falar, eu posso contribuir na vida da sociedade. Porque se o Alex está acabando de me explicar que a sociedade está cada vez mais adoecida, por que não eu ser um agente de transformação e compartilhar o Sextou com Sobriedade? Fica essa dica. Quem contribui, cresce. E se você está sentado aí e é familiar de um dependente químico e você é um codependente, se você não contribuir na vida de outra pessoa, você vai ter mais dificuldade para encontrar a sua restauração. Beleza? É uma dica clara e objetiva por quem está aqui há 29 anos, recuperando vidas e famílias como a sua. Beleza? Eu conto, que você me honre neste momento. Tá bom? Bom, é assim, uma outra parte muito importante que você precisa entender é assim, o nosso cérebro, ele foi feito para nos proteger, tá? Para de qualquer maneira buscar trazer conforto e estabilidade. Beleza? Então, a partir de um momento que esse cérebro, ele sente ali um perigo de risco, sabe, de desconforto, ele ativa o quê? Ele ativa a nossa amígdala. E essa nossa amígdala, ela ativa o quê? Ferramentas, e uma delas é a ansiedade para a nossa defesa. Olha que interessante, galera. O meu cérebro sentiu um desconforto, sentiu um medo, sentiu um perigo, ele vai ativar a minha amígdala, e a minha amígdala vai ativar várias outras ferramentas de defesa, e uma delas é a ansiedade. Caraca! Isso tem a ver com dependência química? Não! Tem a ver com o quê? Educação emocional, para que você saia do analfabetismo emocional e comece a ser uma pessoa diferente. Então assim, e as pessoas, sabe? E aí as pessoas, o que elas podem fazer? Vamos lá. Quando está rolando esse sentimento, quando está rolando essa ativação de ferramenta, beleza? A pessoa faz o quê? Ela corre da ansiedade, né? Por quê? Porque ela acha que a ansiedade ela não vai ter controle e ela começa a ficar com medo, certo? E aí ela começa a evitar situações, a evitar comunicações, a evitar pessoas, só que de maneira errada. E aí o que mais ocorre ainda na vida dela, ela começa a ser uma pessoa procrastinadora. Quantas vezes, né, você vem procrastinando aí na sua vida? Em tomadas de atitudes, em mudanças de comportamento, porque você começa, cara, a sentir a ansiedade, começa a ficar desequilibrado, não sabe como agir. E aí você fala, não, deixa pra lá. Quantas vezes isso já aconteceu com você? Então, assim, nesse momento, tá? Quando a ansiedade vem, quando eu não consigo lidar com ela, e aí eu já começo a querer evitar, já começo a procrastinar, o que o meu cérebro vai entender da ansiedade? Ele vai entender
que esse é um problema gigante, que esse é um problema muito grande. E ele vai ficar, se recolher, ele vai querer ficar amedrontado. Essa é a tendência que acontece. Por isso que quando a pessoa começa a desenvolver ansiedade e não busca uma ajuda para entender, não busca uma ferramenta para aplicar e controlar ela, a tendência é cada vez ir aumentando. E cada vez mais essa pessoa vai o quê? Se tornando procrastinadora na vida dela. Os resultados cada vez mais vão baixando o nível. Aí para e vamos fazer uma pergunta, tá? Uma pergunta muito importante. Em qual situação hoje eu consigo identificar que a ansiedade ela toma conta do meu eu? Sabe, em que momento isso na sua vida? É na profissão? É no relacionamento? É com os filhos? Qual é o momento que está ocorrendo isso contigo? O momento em que a sua ansiedade toma mais corpo e você sente aí que fica meio descontrolado. É no momento em que está com o celular ali buscando interagir com as redes sociais. Como é que é? Tá bom? Pega essa pergunta, busca aí lembrar, busca identificar e anota no caderno, porque isso daí também vai ser importante você estar revendo amanhã. Combinado? Eu vou trazer aqui, gente, algo que é muito legal, né? Eu e a Letícia, nós atendemos uma aluna, né, que passou aí por um processo com a gente de coach, tá bom? Onde o casal, né, o pai e a esposa procurou a gente, né, para ajudar essa adolescente. A adolescente tinha 17 anos, né? E em muitos momentos eles queriam que essa adolescente se desenvolvesse melhor, né? Que ela se tornasse mais comunicativa, que ela se tornasse mais social, entende isso? Ela era muito reclusa, né? Ela tinha um problema de, se ela começava a ficar nervosa, ela começava a suar muito as mãos. Enfim, eles vieram procurar o Gábata. E a gente falou, pô, legal, vamos fazer um processo de coach com ela, mas também um acompanhamento psicológico com uma das nossas profissionais, beleza? E aí começou o projeto. E o que acontece ao longo, né, do projeto? A gente foi descobrir que a mãe tinha, assim, o alcoolismo na vida dela. O pai era uma pessoa bruta na sua forma de comunicar, né? Era uma pessoa que era muito direto, não tinha dificuldade para parar e pensar antes de falar, então vinha com uma comunicação de certa forma muito agressiva, e aí juntava o problema dos dois, pai e mãe. E sempre tinha muita discussão, sempre tinha muito atrito, e essa adolescente ela foi vivendo isso a jornada da infância dela. E o que acontece? Em diversos momentos ela começava a faltar ar e aquilo começava a ficar assustador. Pai e mãe corriam com ela para o hospital e no final das contas, no meio do caminho parava. Enfim, era algo que eles não tinham uma certeza do porquê e achavam que a garota tinha asma ali, entende? E a gente foi trabalhando, foi fazendo o processo. Com a gente, essa garota nunca teve nenhum problema de ter uma mudança assim repentina. E a gente falou, opa, vamos descobrir, vamos aprofundar aqui. E foi. Quando a gente descobriu isso, né, e começou a trabalhar com ela, essa dificuldade, o que aconteceu no meio da jornada? Houve o divórcio dos pais dela, né? Eles se entenderam e se divorciaram, viram que era o melhor que tinha que ser feito. A mãe foi buscar a recuperação, foi buscar um tratamento, isso foi muito legal. O pai foi seguir a jornada dele. O que acontece? Com tudo que a gente vinha entregando de conhecimento e aplicando as ferramentas e ensinando essa menina a lidar com essas ferramentas, o que acontece? A asma, né? O que ela achava que era a asma que ela tinha, era nada e simplesmente o quê? Começo de pânico, certo? Sentir o quê? Um ataque de pânico por viver aquela situação inúmeras vezes daquele relacionamento disfuncional de pai e mãe. Então, quando ela entendeu isso, quando os pais seguiram um caminho diferente, quando a mãe foi buscar o tratamento, acabou. Essa jovem, essa adolescente, a vida dela mudou por completo. Hoje, acho que ela já tem uns 20 anos, 21 anos, e está indo muito bem, fazendo sua faculdade, namorando, vivendo uma vida excepcional, morando junto com a mãe, tendo um bom relacionamento com o pai. Então, as coisas mudaram. Então, é outra pergunta que eu quero fazer. Será que você não tem filho, filha aí,
que às vezes, né, pela disfunção da sua família e com a dependência química e com a codependência, não apresentam sintomas que você acha estranho, não apresenta comportamentos que você acha estranho. E muitas das vezes você pode estar julgando ser algo, quando na verdade é a ansiedade, que ele não está sabendo lidar da situação que ele vive dentro de casa com os pais. É uma pergunta que eu quero deixar para vocês. Também anota no caderninho aí para depois você refletir. Isso é importantíssimo você fazer. Beleza? Bom, agora eu vou dar um próximo passo. Fechou? E eu vou explicar de uma maneira assim mais curta e grossa sobre em si o que é a ansiedade. Tá bom? Então a ansiedade é o quê? É quando acontece uma situação e essa situação ela irá afetar o que você sente no seu corpo. Fechou? Simples assim. O que você fala para si mesmo. Qual é o pensamento que você tem em relação ao que aconteceu e aí o seu corpo começa a interagir com aquela situação. Enfim, vai gerar o que nós chamamos aí de PEC. Pensamento, emoção e comportamento. Aconteceu, pensei, gerou emoção, tive um comportamento. Então, ansiedade é isso. Tá? É como algo acontece comigo e é como essa situação mexe com o meu corpo, com o meu pensamento, com as minhas emoções. E eu, de alguma maneira, de alguma forma, de algum comportamento, eu exponho isso para fora. Então, assim, quantas vezes será que você já não entrou nesse ciclo de PEC aí? Desde a sua adolescência, lá no seu primeiro namoro, lá nas suas discussões com seu pai, com a sua mãe, lá nos atritos com primo, prima, que você teve alguma dificuldade. E principalmente, quando descobriu que o familiar é dependente químico, é usuário de substâncias ilícitas ou lícitas que levam um perigo para a vida dele. Então, quantas vezes será, mãe? Quantas vezes será, pai, que você não está vivendo esse ciclo do PEC aí de maneira negativa com você, com a sua vida, com seus resultados, e aí não está nem percebendo? Está achando às vezes que é por causa disso, por causa daquilo, quando na verdade não é. Às vezes não é uma doença que você imagina ser. Pura e simplesmente que você não está sabendo controlar a sua ansiedade de acordo com o que você vive aí com o dependente químico. Então assim, agora nós vamos entender, né, melhor, tá bom? Que ter ansiedade, ela faz parte do nosso cotidiano. Não tem como. Ela é do ser humano, ela é do indivíduo, gente. Então a ansiedade, ela vai fazer parte da gente, porque ela faz parte do nosso mecanismo de defesa. Mas, quando você consegue o quê? Quando você começa a ter sintomas que interfira com a sua vida, sintomas esses mais fortes, mais complexos, e que começa a interferir de forma mais dura, de forma mais agressiva, o que vai acontecer? Você vai evitar se socializar, você vai evitar conversar, sabe, com outras pessoas, a interagir com outras pessoas. Você vai achar que as outras pessoas são mais inteligentes que você. Você vai achar que as outras pessoas não têm problema igual você. E aí você começa a se excluir. Você começa a dar aquela murchada. Sabe igual o maracujá? Vai dando aquela murchadinha. E que aí você quer ficar num cantinho para não ficar perto de ninguém. Para o quê? Para não correr o risco de simplesmente ser avaliado pela outra pessoa, ser avaliado pelaquela sociedade de forma negativa. E aí cada vez mais se sentir incapaz. Então esse medo seu vai criando um afastamento drástico, né? E vai criando aí, levando você para um risco de quê? De uma fobia social. Que é isso daí que eu acabei de explicar. O medo de ser avaliado por outras pessoas ou o medo de ser avaliado aí por uma sociedade. E você vai ficando excluso do convívio social. Aí já é uma coisa mais perigosa, beleza? E aí você já caminha para um transtorno de ansiedade. Então assim, ansiedade, a partir do momento que ela não torna a minha vida disfuncional, ela é um mecanismo que está ali diariamente acontecendo e que eu consigo lidar com ele, eu consigo controlar ele. A partir do momento que essa ansiedade
eu não consigo lidar bem e ele começa a tornar a minha vida disfuncional, a minha agenda disfuncional, precisa se procurar aí um psicólogo, um psiquiatra, para você trabalhar mais profundamente e encontrar o que está acontecendo na raiz, entende? E esposa, agora é a sua vez. Você está cansada, né, de ser a detetive aí da sua própria casa? O vício roubou o seu marido, sua confiança, o sorriso dos seus filhos e a harmonia do seu casamento. Esse vício é malvado. O amor, ele não consegue sobreviver a tantas mentiras constantes que o vício traz. Tá certo? Mas assim, você não pode salvá-lo, mas você pode se salvar. E assim, dar a ele a chance de se levantar. Você sabia disso? Porém, você precisa saber disso daqui, ó. Tem mais. Você só terá uma chance real de transformação se você tiver as ferramentas certas e saber usá-las. Em 29 anos, nós já restauramos centenas de esposas, relacionamentos e famílias. E a sua transformação é a chave fundamental para o processo da recuperação. Quem nunca ouviu, né? Que a mulher sábia edifica o lar. Então você merece essa oportunidade de mudar a sua vida e a vida do seu relacionamento, da sua família. Resgate a sua vida ainda hoje e a sua família. Aponte aí, ó, agora a câmera para esse QR Code que você está vendo aqui embaixo, para você poder falar com o nosso time e saber como participar do programa Minha Família Sem Drogas e viver algo que você jamais viveu. Aí já precisa de uma ajuda profissional voltada para isso, porque aí você já está correndo um sério risco de transtorno de ansiedade. Combinado? Pegou a dica? Pegou o toque? Que legal, hein, meu? Esse sextou tá show de bola. Gente, um recadinho aqui que eu quero dar que é muito legal, é que agora, no dia 1º de abril, né, ali no finalzinho de março, comecinho de abril, né, mas a gente deixou como oficial, que foi quando saiu o nosso CNPJ Gabata, no dia 1º de abril, nós vamos completar 30 anos de missão. Uma data muito especial para a nossa família, uma data muito especial para o meu irmão, com certeza uma data muito especial para você que está nos assistindo, porque são 30 anos buscando recuperar vidas, famílias e empresas adoecidas pela dependência química, pela codependência, pela depressão, pela ansiedade, pelo borderline, pela ideação suicida. Olha quantas pessoas, olha quantas estendidas de mão nós já conseguimos. São milhares de vidas transformadas. E a gente é muito feliz por estar aí a passos longos e tá bem pertinho de completarmos 30 anos de missão. Beleza? Só por hoje é possível. Só por hoje você pode dar mais um passo e buscar se manter em sobriedade emocional, mental e física. E não é só o dependente químico, é você familiar. Só por hoje dá. Se a minha família consegue, a sua também consegue. Beleza? Então não esqueça. Daqui a alguns dias estaremos completando 30 anos. E a gente tem muito orgulho de cada um de vocês que passa com a gente, aprende e busca fazer o seu melhor aí fora, para construirmos juntos uma sociedade melhor. Esse é o recadinho que eu queria dar agora, para a gente dar uma pausazinha do recado. Outra pergunta, gente. Bora lá. Já curtiu? Já se inscreveu? Já compartilhou? Lembra que eu expliquei da importância do compartilhar? Se você ainda não compartilhou, você está esperando o quê? Eu creio que você é capaz de ir aí compartilhar. Eu creio, eu confio que você tem empatia pela vida do próximo. Tá bom? Bom, vamos lá. E aí tem um detalhe, gente, que é muito interessante, que é assim, quando a gente não tem aí o controle da ansiedade em nossa vida, nós iniciamos, uma série de mentiras e nós começamos a mentir descaradamente para quem? Para nós mesmos. Então, se você não tem o controle da ansiedade na sua vida, você está mentindo para você o tempo todo.
A cada instante, a cada minuto, a cada hora. E isso já não se tornou, está se tornando o quê? Um hábito em sua vida de quê? De cancelar ações, de desmarcar aí compromissos, de desmarcar comportamentos. Momentaneamente, isso te faz sentir melhor, isso te faz sentir mais tranquilo, mas é uma mentira, é uma ilusão. Beleza? Se esse comportamento você está tendo, é o que se chama, né? Nós, profissionais da área da saúde mental, chamamos aí de evitação psicológica. Esse tipo de hábito, se já está fazendo parte da sua rotina, você está praticando aí a evitação psicológica. E isso é ruim. Isso é sério. Isso é um sinal de alerta alto, gritante, que pode estar acontecendo na sua vida aí. Então você precisa pegar um código muito importante para ver se está assim, o que fazer. E o código que eu quero te liberar agora é assim, ó. O seu cérebro, ele não distingue, certo? Uma ameaça real de uma ameaça aparente. Ele não distingue a verdade da mentira. O que faz ele acreditar o que é verdade e o que é mentira é a sua mente com os seus pensamentos. Isso sim é o que dá o comando para o seu cérebro. Então, se você está vivendo esse hábito de mentiras, esse hábito de evitação psicológica, você precisa entender que chegou a hora de ressignificar isso, de reconstruir isso, para que você comece a construir uma nova realidade para o seu cérebro. E o seu cérebro acreditar na realidade que verdadeiramente você pode ser, a verdade que você é capaz de executar e a verdade que você merece. Não essa ilusão que foi colocada, que foi criada em você. Beleza? Então, esse código é fundamental para você parar aí e fazer uma análise profunda com você nesse final de semana aí. Tá bom? Porque no cérebro, vamos lá, vamos explicar mais um pouquinho aí do cérebro, que é legal pra caramba. Gente, é o que eu falo. Entender o cérebro humano é surreal, é incrível, é maravilhoso. Porque está ali o segredo de muita coisa na nossa vida. Vocês estão entendendo? Quando, lá atrás, no começo, que eu falei sobre o analfabetismo emocional, você começa a entender agora como você pode estar vivendo isso na sua vida, sendo analfabeta emocionalmente, por não conhecer melhor o seu cérebro e entender os mecanismos que rodeiam ele. Olha isso. Então vamos lá. Para a gente entender melhor. No cérebro, né, como eu já falei, a gente tem a amígdala. E a amígdala, ela tem ali 3 setores ao qual ela atua. Que é o quê? Da luta, da fuga e do congelamento. Então, a hora que bate a ansiedade, né, que a amígdala dispara a ansiedade, ela pode abrir uma dessas 3 portas para você entrar. Ou você vai entrar na portinha da fuga, ou você vai entrar na portinha da luta, ou você vai entrar na portinha do congelamento. Olha aí. Mais um detalhe para você analisar. Qual dessas 3 portas você entra quando a ansiedade pega você? Quando a ansiedade dá sinais. Qual é a porta que você está entrando? Você está lutando, se jogando sem pensar, para ir para cima? Você está fugindo, procrastinando, mentindo? Ou você simplesmente está congelando? Sem saber o que fazer, o que falar, o que pensar, o que sentir e como agir. Qual das 3 portinhas? Mais uma pergunta para você responder aí no caderninho, com a caneta. Beleza? Mais um detalhe, quando a amígdala ela é ativada, aí, né, quando ela bate essa ativação, é que o quê? A tendência é desligar a parte cognitiva, né? Desligar a parte racional. E aí é só emoção. Por isso que a gente entra nesse módulo aí de fuga, de luta ou de congelamento. A emoção que dá o comando da ação. A parte cognitiva desliga, fica em off. Interessante, né? Muito legal isso. E, poxa, quando eu descobri isso há 6 anos atrás, eu vou ser sincero para vocês, a minha vida mudou demais. E a minha pergunta que eu fazia para mim,
por que eu não descobri isso lá atrás, quando eu tinha meus 20 anos? Por que eu não fui descobrir isso quando eu tinha meus 25 anos? Como a minha vida teria sido diferente? Como os meus resultados teriam sido diferentes? Mas eu não conheci. Mas estou feliz, porque hoje eu conheço e hoje eu estou fazendo diferente, obtendo resultados diferentes. Para que eu esteja feliz, para que eu seja feliz. E com isso eu consiga contribuir na volta, né, na vida de quem está ao meu redor. Tá? Então isso é algo que você precisa entender. Esse bate-papo que a gente está tendo aqui, essa aula que eu estou vindo aqui dando para vocês de conhecimento, é para fazer o seu jardim florir. Não se preocupa, se eu estou falando com a esposa, não se preocupa com o seu maridão não. Não se preocupa com seus filhos agora não. Se preocupe em pegar todo esse ensinamento que eu estou dando aqui e colocar na sua vida já a partir de amanhã. E aí você vai ver o seu jardim começar a sair novas florezinhas. E quem vai estar ao redor vai se encantar e vai querer pensar assim, ó, eu também quero um jardim desse. Eu também quero uma flor tão linda como aquela. E vai buscar o mesmo caminho. Tá bom? É sempre importante, né? Principalmente aí, eu sempre falo mais de esposa e mãe, porque são aquelas que buscam mais ajuda, que buscam conhecer um pouco mais, né? Os pais também buscam, mas menos do que as mães e do que as esposas. Então, assim, é muito importante você mãe, você esposa, você pai, irmão que está aí assistindo, entender o seguinte: assista essa aula, assista esse podcast para você, não para o outro. Senta e abre a sua mente, abre o seu coração e fala: essa aula é para mim, não é para ninguém mais, é para mim. Eu vou cuidar de mim, é o meu momento de cuidar de mim, é agora, sentado aqui assistindo o Sextou com Sobriedade. Beleza? Show de bola, hein? Muito bom, estou adorando esse Sextou com Sobriedade. Tá bom? Tá sendo fantástico, não? O Alisson falou pra gente: cara, conhecer o Gábata foi algo muito bom na minha vida. Cheguei ao Gábata com muita depressão. Achava que não teria como dar o retorno, como voltar a dar um sorriso, a abraçar minha mãe com felicidade, para que ela se sentisse bem. Mas aí dentro eu aprendi que era possível e aqui fora eu estou aplicando o que eu aprendi aí dentro. Obrigado, Gábata. Mas é isso aí, mano. Pega esse código aí, hein? Galera, quem não pegou, pode pegar, hein? Que esse é bruto, hein? Ó, foi muito bom tudo que eu aprendi aí. Melhor ainda, eu aplicar o que eu aprendi aí na minha vida hoje. Caraca! De boom! Pega essa! Show! Massa pra caramba, velho! Ah, Letinho, se você não tá aqui, você tá perdendo, cara. Um sextou incrível, cara. Bom demais. Pô, bom pra caramba, gente. Muito bom. Ó, e para as alunas aí que estão assistindo, que já são alunas, né, do programa Minha Família Sem Drogas, beijão no coração. Pô, se prepara aí, a semana que vem vai ter umas aulas animais, hein, gente? Animais, hein? Vocês viram aí que a Letícia vai vir, né, com as aulas de educação de sexualidade aí, né, para vocês lidarem melhor com as crianças, prevenirem, né, terem um desenvolvimento muito melhor com as crianças aí, com os filhos, com os netos, né? E aí a gente também vai ter 3 ou 4, acho que 2 encontros esse mês. Então se preparem, que é aluna aí da Minha Família Sem Drogas, fevereiro e começo de março aí vai estar fervendo, cara. Bom demais, você é louco. Muito obrigado, Deus, por me dar a oportunidade de ser mentor de alunos e alunas maravilhosas e que estão fazendo diferença na minha vida, cara. É um prazer estar com cada um de vocês aí e é muito surreal ver a família de vocês mudando, ressignificando pontos que vocês achavam que jamais ia conseguir. Pô, gratidão de coração por todas vocês que fazem parte, e vocês também, porque tem pais sim, tem dependentes químicos que estão lá sentadinhos como alunos, estão aprendendo muito com a gente, está sendo muito massa. Galera, vamos lá. Vamos entender um pouco agora de como então a gente controlar, né? Vou começar a explicar para vocês aí como a gente controlar melhor a ansiedade, beleza? A gente pôr a bola no chão e falar, ó, quem manda nesse jogo aqui sou eu, não é você não. Isso é um ponto que a gente vai começar a falar aqui agora, certo? Então, cientificamente, o que é importante quando a gente começar a querer sentir aí os sintomas da ansiedade?
é eu pegar e escrever no papel. Olha isso de novo, olha como eu estou falando para vocês que papel e caneta é fundamental na vida de um ser humano. Então, na hora que eu começo a sentir ali um pico de ansiedade, eu busco sentar, pegar um papel, pegar uma caneta e começo a escrever literalmente, certo? O meu ciclo de PEC. Lembra o PEC que eu falei? Pensamento, emoção, comportamento. E eu ir lá, sentar e escrever. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Comecei a dar o pico de ansiedade, comecei a ficar meio diferente. Opa, vou sentar. Vou buscar identificar o porquê. Aí vem. Qual o pensamento que veio em mim? Conversar com meu filho ou conversar com a minha filha sobre o comportamento X ou sobre o comportamento Y, que eu não gostei. Aí eu vou no E, na emoção. Qual é a emoção que me dá, que ferve em mim? Ansiedade, me acelera o coração, me dá nervosismo, me dá até dor de barriga. Anoto no papel. E aí eu vou para o C. Qual é o comportamento que eu vou ter? De fuga? Não vou ter essa conversa hoje. Deixa para lá. Não vou entrar em confusão. Tenho medo dele usar droga. Uau! Cara, só o simples fato de você sentar e colocar isso no papel, você já vai baixar a sua ansiedade. Porque você vai começar a identificar ela. Você entendeu? E aí você vai começar a olhar com mais calma. Fala a verdade, mãe. Fala a verdade, esposa. Você não faz isso, né? E aí o quanto que você fica sofrendo aí? As noites que você fica acordada por não saber usar essa ferramenta e diminuir a sua ansiedade. Olha isso. Olha quanta dor. Olha quanto remorso. Olha quanto sentimento de culpa por não saber controlar aí um mecanismo que você tem, que é natural já do seu corpo, mas que algum gatilho emocional vai lá e ativa, e você perde o controle. E por que esse exercício é importante? Vamos lá, gente, porque a amígdala, ela está o quê? Brigando o tempo inteiro, tá? Disputando energia ali com o seu córtex pré-frontal, né? E o córtex pré-frontal é o ladinho o quê? Mais racional. Então eles estão disputando ali a energia, eles estão brigando. Só que se eu não faço um exercício assim, a minha amígdala toma conta. Ela ganha poder, ela ganha tamanho, ela ganha terreno. O meu córtex pré-frontal vai ficar cada vez mais tímido. E a minha amígdala vai se impor. Com isso, ela vai impor o quê? O medo na minha vida. Então, quando eu sento, coloco no papel, eu falo, córtex pré-frontal, chega aí, cola comigo. E aí ele vem e cola. Aí ele fala, opa, tô na área, tô chegando junto. Amígdala, baixa a bola, que aqui também tem camisa 10, você é o 9, eu sou o 10, vamos disputar isso aí. E aí tudo vai ficando mais calmo ainda. Vai ocorrendo um equilíbrio emocional com racional. Gente, olha que ferramenta tão simples para você começar a pôr a bola no chão. E você não faz. Mas você não faz até hoje porque você está um analfabeto, uma analfabeta emocional. E eu estou aqui mostrando para você que isso vai mudar. Mas eu preciso que você entenda. Eu preciso que você esteja com a mente aberta para você catar tudo isso que eu estou falando aqui, pôr em prática no seu dia a dia. Porque a sua vida vai mudar. É você começar a tratar a sua codependência, pô. E parar de depender, a sua felicidade de depender de acho do dependente químico. Ô, gente, vamos acordar. Eu quero muito ajudar vocês. Para isso eu preciso que você anota aí. Para isso eu preciso que você comenta aí, ó. Participa. Comenta, fala o que você está entendendo, faz sua pergunta, a gente vai responder, mas eu preciso que você participa. Beleza? Confio em vocês, hein, meu? Confio mesmo, eu sei que vocês dão conta. Olha que legal isso que eu expliquei aqui agora. Como a gente começar a colocar a bola da ansiedade no chão e falar, ó, baixa a bola aí, meninona. Que aqui eu também tenho o meu córtex pré-frontal que tá louco para fazer gol também. E aí trazer ele para ele meter a faixa de capitão e entrar no jogo. Esse é o primeiro passo, só para a gente começar a calmar. Tá bom? Presta atenção no que eu vou falar aqui agora, que também é importante.
Lembra que eu falei? As pessoas estão analfabetas emocionalmente. Para quebrar esse analfabetismo, precisa-se o quê? Adquirir conhecimento para se desenvolver habilidades. E assim começa a construção de uma sobriedade de longa data em uma família. Mas lembra que lá no começo eu falei que mais de 90% da sociedade está adoecida? E isso não tem a ver diretamente com o fato da dependência química e com o fato só da codependência, é geral, cada um com um tipo de disfunção. Por quê? Por ter falta de habilidade emocional, por ser analfabeto emocional. Então é isso. Ao longo dos nossos 29 anos de Gábata, nós estamos ali criando, desenvolvendo habilidades, ferramentas e habilidades para o quê? Para colocar em prática na nossa família, para a nossa família estar sóbria, para a nossa família ter resultado, para a nossa família ter entrega, para a nossa família ter desenvolvimento e a gente conseguir as coisas que a gente vem conseguindo, que é salvar outras vidas, que é pegar famílias que estão lá falidas, famílias que estão no limbo e puxar para o sol e falar: aqui é o seu lugar, é aqui que você tem que viver, é isso que você merece, o sol, o amor, a felicidade. Então são 29 anos que a gente está fazendo isso daí. E o que acontece? A gente pegando nesses 29 anos, a gente vai fazendo testes, certo? Tanto com a gente como com os outros. Então, por exemplo, a gente pegou pessoas ao qual a gente fizemos um teste por um período X e implantamos nela 12 habilidades emocionais para que ela colocasse diariamente na vida dela. Essas pessoas, esse grupo de pessoas que aprendeu essas 12, desenvolveu essas 12 habilidades, o que a gente notou? Que ao longo desse período, elas aplicando 2 habilidades diariamente pelo período X, elas tiveram 74% mais sucesso na construção da sobriedade de longa data. Caraca! Isso é bom demais! Isso é resultado! Isso é metodologia que a gente está desenvolvendo há 29 anos, pô. E eu quero que você pegue no tranco, eu quero que você entenda que a mudança não é no dependente químico, é em você. Não é nele, não é nela, é em você a mudança tem que acontecer. Pô, pega o código. Pô, desculpa eu me emocionar, desculpa eu pegar na veia, mas eu preciso pegar na veia, eu preciso chacoalhar para você falar: caraca, por que ninguém me chacoalhou antes assim? Para me entender que se para eu ser feliz eu preciso só de mim, eu dependo de eu saber fazer a minha gestão emocional, de eu desenvolver as minhas habilidades para que eu possa assim ter um controle da minha vida, não da do outro. Vamos, pô. É o Gábata, cara, querendo ajudar você, mãe, querendo ajudar você, pai, querendo ajudar você, esposa, querendo ajudar você, irmã. Só que eu só vou poder te ajudar se você entender que você precisa de ajuda e aceitar. Senão você vai continuar sofrendo nesse limbo aí da codependência. Pô, vocês estão com sobriedade para isso, velho. Para fazer que no sábado e no domingo, que você esteja mais calmo na sua casa, sem tantos compromissos, você pegue tudo que você aprende aqui na sexta-noite e leve, reflita, crie um autoquestionamento, identifique tudo que você sente, tudo que você precisa mudar e coloque em prática na sua vida. É você que eu quero mudar. E é você que eu posso contribuir, porque você está aqui hoje assistindo. Sabe quantas famílias têm os pacientes internados com a gente e não vêm assistir? Não tem a coragem de entrar e assistir uma aula, porque por ela estar doente, ela acredita que o problema é só do dependente químico, que a culpa é só do dependente químico, e não tem autorresponsabilidade para assumir os seus erros, as suas dificuldades, o seu analfabetismo emocional e praticar o quê? A mudança. Então, parabéns. Se você está aqui hoje no Sextou com Sobriedade, parabéns. Você já deu o primeiro passo. Beleza? Agora vamos aqui, ó. Agora eu vou entregar 3 habilidades para a gente já ir para o caminho final. Eu vou te entregar 3 habilidades aqui para você dar um choque na sua vida e falar: chega, vou mudar de vida. Entendi, peguei o código, peguei a ferramenta, vou desenvolver essa habilidade, vou meter marcha para que eu seja feliz e para que eu tenha sobriedade mental e emocional na minha vida.
sem depender do dependente químico. Combinado? Pega essa daí, ó. A primeira habilidade é o quê? É o modificar, certo? Então, assim, o meu cérebro, ele mente, certo? O tempo todo para mim, por quê? Porque ele quer me levar a conforto, ele quer me levar a proteção, e ele não quer gastar energia. Então, o modificar vai ser o quê? Aprender a conversar com quem? Comigo mesmo, como se eu fosse o meu melhor amigo. Em vez de aceitar pensamentos ali catastróficos na minha cabeça, né, eu vou pegar o quê? Vou começar a conversar comigo, vou buscar informações, né, vou buscar dados, vou buscar estatísticas reais para confrontar o medo que possa estar querendo tomar conta da minha vida. Então vamos supor, tá? Vamos lá, tem pessoas que têm medo, por exemplo, de fazer exame de sangue. Por quê? Porque tem que tomar um espeto na veia, puxou e tal. Tem pessoas que morrem de medo por causa disso. Na cabecinha delas, elas criam medo do tipo, na hora que entrar aquela agulha, nossa, minha veia vai inchar, vai inflamar, vai explodir, aquilo lá vai acabar tudo por dentro. É um medo que o pensamento dela, que a ansiedade está gerando aquele pensamento negativo. É o medo. Aí, se ela pegar os dados, né? Puxa, mas peraí, eu já fiz 15 exames na minha vida. O meu irmão já fez 20. Nunca teve um problema, nunca estourou uma veia, nunca infeccionou nada. E todos os exames foram feitos e trouxeram resultados que foram importantes para o quê? Para ajustes da nossa vida. Então você levanta dados, você levanta estatísticas, e aí a sua consciência vai conversar contigo mesmo e vai falar, tá tudo certo, bora fazer o exame. Porque estatisticamente tudo ocorre bem sempre. Eu vou enfrentar, eu vou para lá. Eu vou fazer essa modificação aonde? No meu pensamento. Então assim, a habilidade 1 é isso, é o modificar. É eu entender, né, a começar, né, entender e aprender que eu preciso começar a conversar comigo mesmo e me abastecer de informações, de dados, para que me deem o quê? Força, para que me fortaleçam com coisas reais, com acontecimentos reais. E isso vai eliminando o meu medo, para que eu tenha o quê? Confiança. Então a habilidade é essa primeira, modificar. Vamos entender agora a segunda habilidade, que é o abordar. A primeira é modificar, certo? Eu olhar e falar, não, peraí, vou conversar comigo mesmo e ter informações reais e verdadeiras para que eu crie uma nova realidade aonde? No meu pensamento, na minha mente. Fechou? A segunda é o abordar. Então, assim, o abordar é uma ação completamente oposta do que? Da evitação, certo? O abordar é eu meter marcha para ir para frente. É dar o primeiro passo para que eu busque resolver o que eu preciso resolver. Então, significa isso daí, dar pequenos passos, ir em direção à causa que me traz o medo, em vez de fugir. E assim, para isso eu vou ter que ter clareza que eu vou ter que ir confrontar o meu desconforto. Eu vou ter que falar para o meu cérebro, vou ter que sair desse conforto, vou ter que ir para cima, vou ter que ficar desconfortável, mas eu vou para cima. Né? Então, um exemplo, quantas mães, por exemplo, vai ter que o quê? Enfrentar esse medo e ir e conversar com seu filho, certo? Para o quê? Para resolver o que precisa ser resolvido, para comunicar o posicionamento que precisa ser comunicado. Então, assim, a cura vai ser a conversa, beleza? Só que uma conversa planejada e consciente, né? Com dados, com estatísticas, com habilidades, para que você vá lá e resolva. Então, abordar é a segunda habilidade que precisa desenvolver aí contigo. Para isso, o que eu preciso, Alex? Continuar buscando conhecimento. Continuar buscando aprender tudo que a gente vem ensinando aqui para vocês. Ó, a gente ensina na terça de manhã, com a manhã do conhecimento. A gente ensina na sexta noite, agora com sextou, com sobriedade. Para quem é aluna do programa Minha Família Sem Drogas, a gente vai ficar 12 meses com acompanhamento personalizado, dia a dia, mão dada, juntos, entregando muito mais conteúdo, estando ali para tirar dúvidas, estando ali para dar atendimento ali a hora que você precisa, que não sabe o que fazer, a gente vai estar ali, você vai estender a mão, a gente vai pegar na sua mão. Então, enfim, famílias, tem várias maneiras.
Tem como vocês aprenderem com a gente gratuitamente, tem como vocês entrar para o programa e aprender muito mais personalizadamente. Tá bom? Mas a habilidade 1, modificar, certo? Conversar comigo mesmo, com informações e dados reais, me abastecer da minha fortaleza. Habilidade 2, abordar, parar de fugir e confrontar o medo, ir adiante do que você precisa ir para resolver. Para isso, eu preciso, se for uma conversa com um dependente químico, eu preciso estar o quê? Consciente, né? E entender que a conversa vai ser a cura, certo? Só que eu preciso ter nessa conversa, eu preciso ter um planejamento, eu preciso ter uma estratégia, eu preciso estar muito consciente do que eu vou passar e do que eu vou colocar ali como ter que ser seguido, ter que ser reajustado, enfim, o que você precisa para o momento. E a terceira habilidade é o quê? É alinhar. Cara, e isso pega muito, muito nas pessoas, o alinhamento. O sofrimento psicológico, muitas vezes, ele vem de viver o quê? Uma vida desalinhada com os seus valores, com os seus princípios. Sabe? E isso, a codependência causa demais nas pessoas, principalmente as mães e as esposas de dependente químico. Ela tira você do seu valor, ela tira você dos seus princípios. E aí você fica vivendo uma vida sem valor, sem regra, sem base, sem princípio. Você fica vivendo uma vida de zumbi, como escrava. E o pior, não consegue enxergar, não consegue ter clareza que está vivendo aquilo. Então essa habilidade do alinhamento você vai ter que ter também. É você parar e trazer esse alinhamento. Quais são os princípios que eu acredito ser verdadeiros para mim? Quais são os valores que eu acredito ser inegociáveis na minha vida? Para que eu faça eles valerem a pena. Para que eu saiba posicionar a minha vida com base neles. E não deixar ninguém alterar isso. Para que eu tenha blindagem. Sabe, mãe? Sabe, esposa? O quanto você perdeu isso? Onde ficou? A minha outra pergunta. Onde ficou os seus valores? Onde ficou os seus princípios? Em que momento você perdeu eles? Em que momento você se tornou uma zumbi? E está vivendo uma vida aí naufragada? Responde, põe no seu caderninho. Pega essa pergunta que eu fiz e coloca no seu caderninho para identificar o nível da sua codependência, o nível da sua doença. Sabe? Trazer aí os seus pensamentos e os seus comportamentos e as suas ações de novo para dentro dos seus valores e dos seus princípios é o ponto de partida. Se o seu valor é a sua vida, é a saúde da sua família, sabe? Suas atitudes hoje, elas precisam estar muito bem alinhadas com isso. Para que você evite, para que você blinde o quê? De conflitos, de disfunções, de desacordos. Ok? Então essa terceira habilidade também é importantíssima. Demais, demais, demais. Então lembra? Vamos lá? O primeiro passo, certo? A gente pôr a bola no chão, ir lá, ativar o córtex pré-frontal, trazer ele para o jogo, para ele fazer a amígdala baixar a bola e falar, ó, a energia aqui vai ter que ser meio a meio, vamos entrar em equilíbrio. Aí eu vou ter que buscar desenvolver a primeira habilidade, que é o modificar, beleza? Começar a conversar comigo mesmo e buscar dados e estatísticas reais para me fortalecer o que? A minha tomada de postura, tomada de decisão nos meus pensamentos em primeiro lugar. Depois eu vou ter que desenvolver a habilidade de abordar, que é o ir em direção ao confronto do que precisa ser confrontado, para que eu consiga eliminar o medo, certo? Só que através do quê? De uma abordagem séria, de uma abordagem honesta, clara, planejada, tá bom? E muito consciente, com as habilidades e ferramentas certas para essa conversa. E a terceira habilidade é o alinhar. Buscar ver aonde, em que momento eu perdi os meus princípios, perdi os meus valores, né? Para que eu resgate eles, traga de volta para o quê? Para o meu PEC. Pensamento, emoção e comportamento. Estão todos alinhados com os meus princípios e valores? Caraca, a minha vida mudou. Eu assumo hoje uma nova personagem. Eu assumo hoje aquela personagem que realmente eu sou. Não o que o outro, ou o que a outra, ou o que a sociedade diz que eu sou. Beleza?
Pô, galera, muito bom esse Sextou com Sobriedade. Estou muito feliz de estar aqui, de ter feito ele com vocês hoje. Faltou minha pretinha aqui, mas tá tudo certo. Na próxima semana a gente vai estar junto. Eu vou ver se já na próxima semana eu consigo um convidado, uma convidada para estar aqui com a gente e ser mais um Sextou com Sobriedade forte, impactante, para trazer o quê? Consciência para a vida de vocês famílias aí. Combinado? A minha dica: você já é ou ainda não é uma aluna ou aluno do programa Minha Família Sem Drogas? Se você não é, o que você está esperando para dar o próximo passo? Até quando você vai achar que é mais importante comprar uma bolsa no Xing Ling para desfilar com um símbolozinho na bolsa do que você pegar e investir no seu desenvolvimento, na sua educação emocional, para você deixar de ser um analfabeto emocional e continuar preso, vivendo como escravo da sua emoção em relação aos outros? Achar que você está fardada ao fracasso, a viver uma vida mediana. Até quando? Sabe? Olha e fala: eu preciso investir em mim, eu preciso ter o ambiente certo, eu preciso estar com as pessoas certas, eu preciso adquirir os conhecimentos e as ferramentas e desenvolver as habilidades certas. E com quem eu vou conseguir isso? Aqueles conteúdozinho pequeno na internet? Pessoas que vendem e falam algo, mas não vivem. Pessoas que não têm aí 30 anos de ações e resultados. Sabe? Por isso que você, às vezes, está vivendo aí anos e anos com internações, e vai continuar achando que o problema não é seu. Então, eu estou te dando essa dica. Dá o primeiro passo. Digita aí, eu quero entrar no programa. Pô, se dê essa oportunidade de viver o melhor que você pode viver, de acreditar em você e entender que essa vida que você está vivendo não é sua, essa vida de resultados ruins, essa vida de triste, essa vida emocionalmente fragilizada, achando que se não for o outro, nada vai acontecer. Então dê esse primeiro passo. Eu quero muito contribuir na sua vida, mas eu preciso que você tenha coragem. E eu preciso que você tenha fé no seu poder superior. Porque se ele te colocou aqui hoje, é porque ele queria te mostrar algo. Beleza? Beijo no coração de vocês. Semana que vem a gente está junto, está de volta. Um novo tema aí super importante para o seu desenvolvimento. O que eu quero é educar e desenvolver você emocionalmente para cada vez mais você obter resultados muito bons. Resultados que fazem valer a pena a sua vida. Fechou, galera? Beijão, Sextou com Sobriedade, junto com você. Valeu! Eu te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço o seu sussurro